quais são os primeiros sinais do autismo? Eu sou Camila Mazeto, sou psicóloga e neuropsicóloga e trabalho com crianças e adolescentes no contexto do desenvolvimento, mais especialmente no contexto dos transtornos do neurodesenvolvimento, incluindo autismo, dificuldades de aprendizagem e de interação social. Eu gosto de trazer aqui uma visão próxima da infância e do desenvolvimento, sem respostas prontas, para que a gente possa entender cada criança em sua singularidade. E hoje eu quero conversar com você sobre autismo na infância, os primeiros sinais, como acontece o diagnóstico, quais os caminhos de cuidado disponíveis e as principais dúvidas que podem surgir para os pais. Bom, como a gente está falando da criança pequena, eles têm a ver com aqueles primeiros comportamentos de interação social. Então a criança parece menos interessada em olhar o rosto do adulto, ela talvez não responda ao nome quando chamada pelo nome, ou então parece mais fascinada pelos objetos do que pelo mundo social. Ela pode também fazer alguns movimentos repetitivos e brincar com os objetos de uma maneira muito particular. O que é importante lembrar é que nenhum sinal isolado define o autismo. O que nós estamos buscando é entender um conjunto de sinais e sintomas que, se presentes, podem representar um desvio de desenvolvimento nesse sentido. Muitas vezes, os primeiros sinais são percebidos por familiares que já têm experiência com crianças pequenas e com desenvolvimento infantil. Por exemplo, os avós. Muitas vezes, para os pais que não têm experiência com outra criança, esses sinais podem parecer parte do desenvolvimento e passam despercebidos. Esse atraso em reconhecer os primeiros sinais muitas vezes também acontece no campo da saúde, com os profissionais da saúde, que quando os pais e familiares levantam suas inquietações, acabam solicitando para esperar um pouquinho mais de tempo antes de avaliar a criança de uma maneira mais detalhada e fazer então um encaminhamento das famílias para as intervenções. Nesse sentido, é muito importante que as inquietações de pais, familiares, educadores, elas sejam levadas a sério desde o início, para que a gente possa então intervir o quanto antes. Quando os sinais e as preocupações dos pais acabam demorando um pouquinho mais para acontecer, isso costuma se dar por volta dos 2 ou 3 anos de idade, com um atraso na aquisição da linguagem. Isso é mais evidente para os pais e acaba levando muitas famílias a buscar um apoio especializado. Como acontece o diagnóstico? A idade do diagnóstico geralmente é maior do que aquela onde os primeiros sinais podem ser observados. E é por isso que muitas vezes no processo de avaliação, profissionais vão pedir para os pais registros de vídeos ou relatos de quando a criança era muito pequenininha, para poder entender se os sinais estavam presentes lá desde o início do desenvolvimento. Quanto mais cedo as dificuldades são identificadas, mais rápido nós podemos implementar estratégias e intervenções que apoiem não só a criança, mas também a família. Nesse sentido, nós podemos prevenir maiores desvios do desenvolvimento e apoiar, então, uma maior compreensão do quadro e do que vem sendo a trajetória dessa criança em particular. Vale lembrar que um diagnóstico de um transtorno do neurodesenvolvimento é clínico. Isso quer dizer, ele se baseia na observação direta da criança, na escuta da família, na solicitação de um relato bem detalhado da história de desenvolvimento da criança, da trajetória de desenvolvimento dessa criança ao longo do tempo, e além disso pode envolver uma equipe multidisciplinar. Em geral, o primeiro profissional com quem os pais discutem as inquietações são pediatras. Em seguida, eles podem então ser encaminhados para profissionais que são especialistas na área. O diagnóstico de autismo deve realmente ser feito por profissionais que tenham um conhecimento profundo sobre transtornos do neurodesenvolvimento e como avaliar crianças pequenas. Alguns dos especialistas que primeiro identificam esse diagnóstico muitas vezes são neurologistas e psiquiatras infantis, seguidos por psicólogos e fonoaudiólogos. O que fazer após o diagnóstico? O mais importante é buscar profissionais que possam intervir acolhendo as preocupações da família, ajudando a família a entender o desenvolvimento específico da criança,
criança e acompanhando a criança em uma intervenção precoce, desenvolvida com objetivos claros para o desenvolvimento específico desta criança em questão. É muito importante que a intervenção precoce faça sentido para a criança e seu contexto familiar. Hoje existem muitos modelos e abordagens de intervenção no autismo, o que pode trazer muitas dificuldades para os pais no sentido de escolher o profissional que vai acompanhá-los nessa trajetória. Mais importante do que encontrar uma terapia dita ideal é que pais e familiares se sintam acolhidos e consigam observar o profissional trabalhando com a criança de maneira individualizada, focando nos objetivos que a família também pode definir em colaboração com os profissionais que vão então participar dessa trajetória de cuidado com a criança, seus pais e família estendida. As intervenções mais eficazes, além de serem individualizadas, respeitam o tempo da criança, entendem os pontos fortes dela, suas dificuldades e seus potenciais. O objetivo não é mudar quem a criança é, mas oferecer apoio para que ela possa se desenvolver em todo o seu potencial e acessar o mundo de maneira integral, independente, autônoma e o mais confortável possível. Vale lembrar que o desenvolvimento se baseia no vínculo dessa criança com outras pessoas no seu entorno e também envolve a compreensão que nós temos dos comportamentos, da expressão e do desenvolvimento interno de cada uma dessas crianças. Quanto mais cedo a gente desenvolve um olhar acolhedor para o autismo e também respeitoso, mais a gente consegue compreender a realidade da criança e intervir de uma maneira próxima àquilo que ela sente e busca. E assim nós podemos ajudá-la a desenvolver autonomia, uma sensação de segurança e também ampliar a qualidade de vida de familiares e da criança em si. E você, onde você se encontra nesse processo de exploração e compreensão do autismo? Me conta aqui nos comentários, quero ouvir você.